Evangelho de Maria, a mulher que venceu ao mal, de Gabriele Amorfi. 17º dia. Um silêncio precioso. Depois do episódio da permanência no templo aos 12 anos, os evangelhos não voltam a falar de Jesus até o início de sua vida pública. Guardam silêncio sobre um período de cerca de 20 anos, ou seja, sobre grande parte de sua vida terrena. No entanto, este tempo em que vive obedecendo a seus pais e dedicado ao trabalho, esse intervalo de amadurecimento humano e espiritual em que Jesus crescia em estatura e sabedoria e graça, tem muito que nos ensinar se nos esforçarmos um pouco para acessar aquele silêncio. Dissemos que Maria conservava e meditava em seu coração tudo o que se referia a seu Filho Divino. Também lembramos que, conforme o costume hebreu, nunca se absteria da obrigação de dar testemunho quando fosse ocasião. Será que nunca falou desses 20 anos? É possível, mas nesse caso foram os evangelistas que guardaram silêncio, pois, como não cansaremos de repetir, sua finalidade não era historiográfica, biográfica, mas de anúncio da mensagem da salvação. Sem dúvida, nós podemos acessar aquele silêncio, pois Jesus também viveu esse período por nós e por nossa salvação. Jesus é sempre o grande e único professor, quando fala, quando age, quando cala. Talvez essa monotonia cotidiana tenha tanto a nos ensinar por parecer-se muito com o desenvolvimento normal de nossas jornadas. Um escritor contemporâneo, um judeu tão aberto e respeitoso com os católicos, não hesita em afirmar que esses foram os anos mais hebreus da vida de Jesus, ou seja, os anos em que viveu e foi educado como um judeu piedoso, conforme a lei dada por Deus ao povo eleito, sem exceções, seguindo apenas os costumes gerais daqueles lugares e daquela época. Refiro-me ao escritor Robert Aaron, que se dedicou a aprofundar sua investigação, valendo-se do grande acontecimento que foi adquirindo sobre aqueles tempos. A ele devemos 2 livros úteis e muito interessantes: Jesus of Nazareth, The Hidden Years, Os Anos Ocultos de Jesus, e The Jewish Jesus, Assim Orava Jesus, o hebreu. Paulo também insiste no judaísmo de Jesus e nos méritos do povo hebreu. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. E acrescenta: eles são os israelitas, a eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descendem Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas Deus bendito para sempre. Não podemos ignorar a virada radical que o Concílio Vaticano II imprimiu ao modo de olhar para o mundo hebreu, um olhar de reconhecimento pela maneira como se fosse preparando no povo eleito a vinda do Messias. Por isso, o nome mais justo e belo com o qual podemos chamar os hebreus é o que lhes deu João Paulo II ao visitar a sinagoga de Roma, nossos irmãos mais velhos. O fato principal, porém, sobre o qual o Filho de Deus quisera nos doutrinar é que a santidade não consiste em executar grandes feitos, mas em viver cada dia com retidão. Seriam anos tranquilos, mas não idílicos. A vida aldeã de então era dura e extenuante, sustentada pela oração constante e pelo amor recíproco. Não parece exatamente que o comportamento de Jesus chamou a atenção por alguma peculiaridade, dado que, no início de sua vida pública, seus conhecidos ficarão admirados ao saber dos milagres que fazia. Isso também parece um sinal de que, naqueles anos, Jesus não fizera nada extraordinário. Se alguma vez pediu a palavra para explicar a Sagrada Escritura na sinagoga,
coisa fácil de se pensar em um povoado tão pequeno. Faria com muito cuidado, mas sem a autoridade que revelará na vida pública. Poderia ter feito mais e melhor? É possível que o Filho de Deus tenha desperdiçado seus talentos por tanto tempo no anonimato? Nisso há também um grande ensinamento. Não existe nada mais perfeito do que fazer a vontade de Deus, e Jesus esperava serenamente as indicações do Pai. Há, porém, um episódio que certamente acontece nesses anos, ainda que os evangelhos não falem dele, por ser de valor particular, a morte de José. Durante a vida pública ele não voltará a aparecer e Maria terá de viver com os parentes, quando os costumes das mulheres sozinhas. Além disso, quando os evangelhos sinópticos mencionam a admiração dos nazarenos pelo que Jesus começara a fazer, Lucas se expressa com as seguintes palavras: não é este o filho de José? Por outro lado, e estranhamente, Mateus e Marcos dizem: não é este o filho de Maria? Parece um sinal de que seus conhecidos já haviam se habituado há muito tempo a ver Jesus apenas com a mãe. Entre Maria e José, com um objetivo e reveses em comum, deve-se ter desenvolvido um amor cada vez mais intenso. Creio que se possa dizer que nunca nenhum esposo foi amado como José e nenhuma esposa como Maria. Talvez apenas um amor tão casto, com um fim tão sublime, possa alcançar sutilezas e afinidade tão profundas. Cada vez mais, Maria foi descobrir o tesouro do esposo, suporte amigo que lhe dera o Senhor. Por outro lado, para Jesus, que foi o primeiro que chamou Abá, papai, a José, ele foi de fato a imagem do Pai. José lhe deu o melhor que um pai pode dar a um filho: a educação humana, um nome de respeito, o conhecimento de Deus, e o ensinou a rezar e a trabalhar, com um exemplo constante de vida justa. Por isso parecem-me reducionistas certos nomes atribuídos a José, como pai putativo, pai nutrício e etc. José é o pai davídico de Jesus. Primeiramente, deu-lhe o pertencimento à casa de Davi, conforme anunciavam as profecias. Costumamos invocar a José como o pai da boa morte, pois de certo faleceu carinhosamente, acompanhado de Jesus e Maria, e é impossível pensar em companhia melhor. Pediriam ao Pai pela recuperação de José? Sem dúvidas, mas como Jesus fará depois no Horto das Oliveiras, subordinando seus pedidos à vontade de Deus. José cumprira a sua missão na terra e estava pronto para o céu. Jesus não chorou somente por seu amigo Lázaro e pela cidade de Jerusalém, e Maria, independentemente de sua grande dor, deu início a uma nova missão, comum a tantas mulheres, a de ser um modelo para as viúvas. Reflexões sobre Maria. Mais do que nunca vemos como se santificou na vida de dona de casa, uma vida dura naqueles tempos para as pessoas pobres. O cansaço comum de cada dia faz com que as sintamos mais próximas de nós. Cada jornada preenchida de oração e trabalho era um dom de Deus. Desvelava-se pelo Filho de Deus, mas todas as mães e pais se desvelam pelos filhos de Deus, já que Jesus disse que o que fazemos aos outros, fazemos a Ele. Reflexão sobre nós. A reflexão principal gira em torno da compreensão do valor da vida, comum, oculta, monótona, se é oferecida ao Senhor e vivida em estado de graça. Por isso é necessário que esteja entremeada de orações. Também a vida de quem é viúvo, de quem vive sozinho, de quem não realizou o sonho de um amor ou uma família é valiosa se vivida em estado de graça. E como diz a Bíblia, a morte dos justos é preciosa aos olhos de Deus.